Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto. Vamos invocar a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 18, versículo 15 até o 20, onde o Senhor vai falar para nós que onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deus dá sinais da vida comunitária, da vida que precisamos estar em comum, onde um ajuda o outro. E a oração de todos chega aos céus. Bem verdade, a nossa oração pessoal é individual, mas a oração pessoal tem que nos levar a ter uma experiência com o outro, da diferença do outro, do pensamento diferente do outro. A vida comunitária deve ser desse jeito. A partir da vida de oração pessoal, nos conduz a uma vida comunitária. Não devemos viver isoladamente. Até os santos, aqueles mais que viveram a vida monástica, uma vida em convento, uma vida isolado, mas eles viviam junto com os outros, porque é assim que Deus quer. E Jesus, nos falando de onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele começa a falar: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o. Mas para a gente entender que aquele pecado da pessoa para comigo e eu repreendê-lo, eu preciso ter um coração fraterno, um coração comunitário. Senão eu vou corro o risco de ser um autoritário, um julgador, um condenador. Mas Jesus aí fala, se aquela pessoa não te escutar, olha o que ele fala: toma uma ou 2 pessoas. Por quê? Para que a gente não se ache que somente estou certo, mas com mais algumas pessoas a gente faz uma reflexão, realmente nós estamos certos e a outra pessoa está errada, e precisamos então trazer aquela pessoa para Cristo, para que ela possa se arrepender, para que ela possa se converter, para que ela possa retornar ao Senhor. Então, onde um grupo de pessoas, é importante isso, para que não fique só um pensamento de um achismo de mas que seja um grupo de pessoas que possam assim ir ao encontro daquela pessoa que cometeu um pecado contra ele ou contra uma situação, e aí possa lá repreender. E se ainda aquela pessoa recusar ouvir, assim, recorra à igreja, que aí se torna os documentos da igreja, se torna também a palavra de Deus, se torna o sacerdote, se torna ainda bem mais amplo aquela situação. Então, se aí, vivendo toda essa situação, a pessoa não ouviu, então nós precisamos rezar por aquela pessoa ainda mais. Mas a gente só vai ter esse coração à medida da oração pessoal, mas essa oração pessoal que nos leva a viver em comunidade, em viver junto com os outros. Talvez lá na sua equipe, talvez lá na sua pastoral, na nossa comunidade, a comunidade faça-se. Pensamos diferente.
Cada um tem um estilo de vida, mas nós temos um foco, que é o carisma. Adorar a Jesus do jeito de Maria. E esse carisma nos conduz. Mas essa vida comunitária, se a gente não tiver um foco no carisma, a gente vai viver cada um para si. Mas buscando o carisma, nós vamos querer fazer a vontade do Senhor. Então, onde 2 ou 3 estiveres reunidos, Jesus está lá no meio. Por isso é importante, porque a vida de várias pessoas que pensam diferente, mas que têm um foco em Cristo Jesus, se está um foco em Cristo Jesus é porque Ele está no meio. Ele está no meio deles. Que o Senhor nos ajude a vivenciar na vida comunitária, na vida família, na vida de equipe, na vida pastoral, para que possamos viver a graça de estarmos junto com outras pessoas e assim com outras pessoas a nossa oração subir aos céus e a nossa oração nos conduzir a cada vez mais a estar junto com o Senhor. Que Ele nos ajude nessa quarta-feira a assim vivenciarmos a presença dEle no nosso meio e que a gente possa viver cada vez mais a vida comunitária. Pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de São José, pela intercessão da família de Nazaré, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.